Bem-vindo ao canal YouTube da Câmara de Comércio e Indústria Portugal Hong Kong. Como sabe, a Câmara decidiu recolher depoimentos de várias individualidades que em algum momento das suas vidas estiveram ligadas ao Dr. Stanley Ho. Desta vez tivemos connosco o Dr. Diogo Lacerda Machado. Fique connosco, já a seguir. Muito bem, então vamos começar pelo princípio. Quando é que conheceu? Quando é que ouviu falar pela primeira vez? Que recordações é que tem do Dr. Stanley Ho? Bernardo, antes de mais, muitíssimo obrigado pelo desafio e tenho todo o gosto em prestar este depoimento e espero que tenha alguma utilidade. Eu ouvi pela primeira vez falar do Dr. Stanley Ho em 1986, era eu um jovem jurista do Fundo de Turismo. E o Fundo de Turismo, entre outras coisas, recolhia os pagamentos das contrapartidas da concessão do jogo do Estoril. E depois geria a aplicação dessas contrapartidas em obras de natureza social e de interesse coletivo. E ouvi falar no Dr. Stanley Ho porque, enfim, a história foi assim, a Estoril Sol atrasou-se, começou a atrasar-se no pagamento e no cumprimento da entrega dessas contrapartidas. E isso suscitou alguma preocupação, enfim, naturalmente, do lado do Fundo de Turismo, porque aparentemente a concessionária estava a fraquejar no cumprimento dessas obrigações. Vale a pena contar uma história, tinha havido um concurso público para a atribuição da concessão do jogo, da licença, e eu lembro de acompanhar isso pelos jornais e a família tradicional, que era a Teles, que tinha dá muito a concessão, viu aparecer um competidor que era a Santa Casa da Misericórdia de Cascais. E foi um concurso que acabou por levar a que a família, para conservar a concessão, provavelmente excedeu-se um bocadinho na oferta. E isso criou depois esse problema. E é então, por 87, que eu ouço dizer no Fundo de Turismo, onde era jurista, que o Dr. Stanley Ho, que era o concessionário do jogo em Macau, tinha aparecido e tinha efetivamente resolvido o problema e, factualmente, não muito tempo depois, o dinheiro entrou nos cofres do Fundo de Turismo. E aí, por óbvia curiosidade, fui tentar saber quem era o Dr. Stanley Ho. Não havia internet, a informação só vinha pelos jornais, e eu diria que pouco mais soube do que isso mesmo, que era o concessionário do jogo em Macau, e que o jogo em Macau era uma atividade muito próspera. Quando comecei a saber isso, estava longe de supor que um ano depois, em 88, eu próprio iria viver para Macau, onde fui trabalhar para o Governo, como assessor do secretário adjunto para a Administração e Justiça, Dr. Magalhães e Silva. Eu e mais dois outros, muitos jovens assessores que diziam que eram promissores. No meu caso, não sei, nos outros dois, acho que a promessa se concretizou, que era o Dr. Pedro Xavier e o Dr. Eduardo Cabrita, hoje ambos ministros do Governo português. E aí, evidentemente, vivendo em Macau, onde, como costumo dizer, essa mudança para ali fez mudar a minha perspectiva sobre o mundo, não é? Porque ser levado para uma realidade diferente. Bom, e em Macau, a STDM, os casinos eram, digamos, o emblema distintivo do território. Nos 2 anos em que estive como assessor, vi várias vezes em cerimónias públicas, o Dr. Stanley Ho, com a sua figura inigualável, notável, um homem alto. Vi uma vez, curiosamente, retive na memória, tínhamos ido 2 ou 3 ao que é hoje Zoai, ali ao lado das portas do cerco, comprar louça, que era muito barato, era ao tostão os pratos, ainda se discutia. E no regresso, de repente, vimos o Dr. Stanley Ho a passar a pé a fronteira
tinha ido à caça. É uma coisa que eu não esqueço, uma imagem que retive, e depois fiquei a saber que ele, além de muitas outras atividades, bailarino extraordinário, jogador de ténis, também era caçador. E lá levava, de facto, muitas infelizes perdizes que tinham caído na boa pontaria dele. Durante esse tempo em que trabalhei para o governo, não tive senão esses contactos nas cerimónias públicas, de o ver, não mais que isso, e voltei para Portugal em 1990 e, por mera casualidade, uns 10 dias depois comecei a colaborar, então, como advogado externo, com o então Grupo Interfina, Dr. Jorge Ferro Ribeiro, que era, já nessa altura, um sócio do Dr. Stanley em inúmeros negócios e atividades. E, portanto, eu diria que a partir de 1990, então nessa outra faceta, passei a estar mais de perto, não muitas vezes, com o Dr. Stanley ou nessa fase, e acompanhando, especialmente com o Dr. Jorge Ferro Ribeiro, o que eles, os dois juntos, fizeram em Macau, mudando a face do próprio território. As obras que promoveram, fizeram em conjunto, o aeroporto, o complexo hospitalar, a segunda ponte, e depois uma obra notável. Hoje, quem vai a Macau não tem noção disso, mas quem vai buscar aqueles postais antigos, não é preciso ser muito antigos, que é a Nanvan, isto é, o fecho da Baía da Praia Grande. Quando eu lá estava, entre 88 e 90, no Palácio da Baía da Praia Grande, onde estava o governador e o secretário adjunto para a Administração e Justiça e o secretário adjunto para os grandes empreendimentos, que era o Luís Vasconcelos, o palácio era ali sobranceiro à Baía. A Baía era uma coisa horrível, porque quando a maré baixava, aquilo era um cheiro tremendo, ou seja, havia um problema muito grave de saneamento básico de Macau, porque o sistema de saneamento básico de Macau era um sistema de saneamento para aí de 1950 ou 60, para uma cidade com 200 ou 300 mil pessoas e que de repente tinha mais de 100 mil em cima. E era um sistema antigo, sem tratamento, e verdadeiramente a obra de requalificação de toda a zona central de Macau, que é os Lagos Nanvan, que ali estão, é uma obra idealizada pelo Dr. Ferro Ribeiro e proposta do Dr. Stanley, que se juntaram e que criaram a sociedade, e que tem, é uma obra tão importante na requalificação total digamos, da zona central de Macau, como tão importante naquilo que era a parte da contrapartida pública, que foi verdadeiramente trabalhar no sistema de saneamento básico de Macau, que era urgentíssimo. É uma obra bastante inspirada aqui na obra da Alta de Lisboa. A Alta de Lisboa foi uma chave determinante para o que veio a ser a erradicação de barracas em Portugal. Eu, quando comecei a colaborar com o Grupo Interfina, foi dos primeiros assuntos de que fui incumbido de acompanhar, apenas como advogado, não como gestor, nem nada disso, que foi aqui o projeto da Alta de Lisboa, que era uma coisa chamava Musgueira, que foi tão bem feita que até a onomástica se apagou de vez da memória. Era um mar de barracas horrível, e que é uma obra em que, por contrapartida de requalificação, reabilitação, realojamento, justamente das pessoas que viviam em condições miseráveis, o promotor imobiliário vai recebendo com terrenos municipais, também dentro do plano maior, e vai, no fundo, recuperando o investimento na parte pública por via, justamente, da promoção imobiliária da parte privada. E foi um sucesso extraordinário, então, nessa altura. Até porque tínhamos entrado há relativamente pouco tempo na CEE, eu costumo dizer que tínhamos chegado, finalmente, à democracia económica, depois da democracia política. Foi um sucesso extraordinário nessa fase. E o projeto da Nanvan é muito inspirado no modelo, digamos, de uma parceria pública e privada, um bocado antes do tempo, de
eu dou a contrapartida pública, tenho uma contrapartida privada e assim viabilizamos a obra. Mas, enfim, a Alta de Lisboa, aqui em Portugal, foi o projeto que serviu depois para a inspira um pouco como modelo na mecânica económica a requalificação da Baía da Praia Grande, do projeto Nanfã. E, portanto, a caminho da transição, em 99, eu fui para Macau em 88, a declaração conjunta tinha sido assinada em 87, a caminho da transição, eu diria, enfim, naturalmente com os governos locais, os governadores, o engenheiro Carlos Melancia, homem de grande visão e rasgo desse ponto de vista, e depois o Sr. General Vasco Rocha Vieira, que concluiu muito bem, sobretudo um conjunto de obras que dotaram Macau, diria, de infraestruturas apropriadas para poder ser uma região administrativa especial. Vou dar um exemplo. O aeroporto de Macau, que quando eu cheguei, eu já gostava muito de aviões e tudo que era aeroportos, parecia uma obra inviável do ponto de vista económico ou financeiro. Isto é, para que fazer um aeroporto em Macau, se havia o aeroporto de Hong Kong, ali, Kai Tak, e já se começava a falar de um novo aeroporto em Hong Kong. A China tinha projetos para fazer aeroportos em Shenzhen e em Zhuhai. Para que um novo aeroporto em Macau? E, sobretudo, como é que se viabilizava, do ponto de vista económico ou financeiro, uma infraestrutura como aquela? E a questão que se colocava era, bom, se Macau vai ser uma região administrativa especial, por 49 anos depois de 1999, então não fará sentido que tenha autonomia sobre a entrada e saída do seu território e não exclusivamente para Hong Kong ou através das portas do cerco. E é uma escolha que é justamente uma escolha de natureza eminentemente política, mas que tem essa afirmação da singularidade histórica de Macau. Eu em Macau rapidamente me tornei um ghostwriter, escrevia discursos que era para o secretário adjunto, que sempre falou muito bem, como era advogado, mas depois de repente comecei a fazer discursos para outros e até para o Sr. Governador, e uma das expressões que eu punha sempre era a singularidade histórica de Macau, que tinha que ver com os quase 500 anos da presença portuguesa ali, e como eu dizia, é uma singularidade histórica que pode e deve ser projetada para depois da transição. Dito isto, acompanhei a essa altura a obra notável desses dois homens, o empresário local, Tostão de Laiô, e um empresário, digamos, português, do Jorge Ferro Ribeiro, a quem o Tostão de Laiô sempre achou, no início, muita graça. O Ferro Ribeiro começou, aliás, por ser sócio do Tostão de Laiô, justamente na Estoril Sol, e foram décadas de investimentos em conjunto com enorme sucesso. Há a transição em 99 e não muito depois, eu nessa altura fui para o governo, costumo dizer, fui fazer o serviço cívico, fui ser secretário de Estado da Justiça entre 99 e 2002, e pouco depois de sair, enfim, e nessa altura estive totalmente desligado de qualquer outra atividade profissional, como é óbvio, mas pouco depois de sair, no dia 8 de abril de 2002, na semana seguinte, o Ferro Ribeiro liga-me e não nos falávamos há 4 ou 5 anos, porque ele, entretanto, tinha resolvido, digamos, tirar uma espécie de licença da atividade empresarial. E começamos a conversar e, no fundo, dessas conversas nasce a ideia do projeto da Geocapital. E o que é o projeto da Geocapital? É, se quiser, a projeção da singularidade histórica de Macau, a projeção do que foi essa parceria de enorme sucesso entre os dois, e justamente num tempo em que a República Popular da China, olhando para Macau, e olhando para Macau no contexto do processo de internacionalização da economia chinesa, percebe o imenso valor estratégico dos 500 anos de história em Macau. Traduzo. A China
precisava de superar alguns déficits importantes que tinha naquilo que eu sempre chamo, você já me ouviu falar sobre isto, pelo menos uma vez, uma perfeita inequação para o desenvolvimento, ou seja, gente a mais, terra a menos, fracos recursos naturais, um deles é a energia. Portanto, quando a China começa a levantar-se, e eu costumo dizer que é um dos casos mais assombrosos na história recente, que é a partir de 78, quando o Deng Xiaoping diz agora vamos prosperar, no fundo, e a China se começa a levantar do chão, rapidamente tem um problema que tem um déficit energético muito comprometedor. E isso obriga, como aliás todos os outros países, vou procurar resolver isto indo ao resto do mundo, não é? E a China projeta-se internacionalmente e tendo noção do seu tamanho, e o tamanho conta, não é? As mudanças de ordem nas famílias, nos grupos profissionais, acontecem quando alguém começa a ficar um bocadinho grande demais e se mexe e altera o status quo, não é? E a China percebe que o exemplo do convívio harmonioso na perfeição entre culturas diferentes que Macau mostra é uma chave extraordinária para mostrar ao mundo que sabe conviver e sabe respeitar. Designadamente na brutal desproporção entre o que era a China e é a China ali e o que é Macau e aquela minúscula, por assim dizer, presença portuguesa. E vem daí aquela ideia notável da criação do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países. É criado em 2003. Então muito antes a Geocapital. Não, a Geocapital está a conceber-se como projeto nessa altura e é criada logo depois. Porque qual foi a ideia? A ideia foi, houve aqui uma parceria de enorme sucesso entre um empresário de Macau chinês e um empresário português, que por acaso até nasceu em Cabo Verde, portanto, uma espécie de encontro dos universos, e eles, mais do que ninguém, podiam protagonizar aquilo que eu dizia na altura que era um instrumento de execução efetiva de uma cooperação empresarial no plano das relações privadas. E a Geocapital nasce justamente em função do Fórum, por causa dele e para ele, de alguma maneira, e com uma vocação que era justamente a partir de Macau, em associação desses dois empresários, investir nos países de expressão por isso, o que fez e foi fazendo. E é a realização do projeto empresarial que também se pretende com o Fórum. Tem que haver essa iniciativa. Isso mesmo. E é aí, se quiser, que eu tenho várias ocasiões de mais convívio direto nas reuniões do Conselho de Administração. Presidente do Conselho de Administração, eu integrei o Conselho de Administração, primeiro, na fase inicial, acompanhei como advogado, essencialmente, enfim, já muito, trabalhando na concepção, se quiser, da parte empresarial, mas passei a integrar o Conselho de Administração em 2007 e nos 2 anos seguintes houve algumas reuniões do Conselho de Administração que eram muito rápidas, porque o Dr. Stanley tinha milhares de outras coisas para fazer. Aliás, eu várias vezes apresentava os projetos de investimento em Moçambique, Cabo Verde, nos outros países, e eu sabia que tinha que ser capaz de fazer uma síntese em não mais de 3 minutos e meio a 5, para que rapidamente decidisse. O Dr. Stanley, o Dr. Ferro Ribeiro, o Dr. Almeida Santos, que também acompanhava muito de perto o assunto, o Dr. Ambrose, e portanto eu procurava usar bem esses 3 minutos e meio, 5, e o Dr. Stanley, eu costumo contar, as decisões dele eram simplesmente fulminantes. Era quase, sim, vamos avançar, espera aí, deixa ver aqui mais alguma coisa, mas era muito intuitivo. Bastante.
e tinha boas razões para poder ser intuitivo e confiar na sua intuição, porque experiência. E é engraçado, deixe-me dizer, eu retenho nessa fase, enfim, o Tostaner já tinha feito tal fortuna que, de facto, algumas das perguntas pontuais que fazia, aliás, sobre esses países, já era muito nessa lógica genuína de, está bem, vamos ganhar dinheiro, ótimo, mas além disso, isso tem utilidade, ajuda a gente lá e tal, ou seja, fazia uma por outra vez, lembro-me bem essa pergunta, como quem diz que já não era, nesta fase, o projeto Geocapital, diria eu, já não era só uma questão de ganhar dinheiro, que era importante, projetos em que as coisas correram muito bem, francamente bem, eu tenho bastante orgulho em ter protagonizado alguns deles e as coisas correram francamente bem, mas ele já tinha muito essa preocupação de, já não era só ganhar dinheiro, que era a motivação, que era o modo como olhava, particularmente ao projeto de Geocapital, em que eu acho que ele genuinamente, ele e o Tufé Ribeiro, naturalmente, os dois, digamos, promotores essenciais, olharam para o projeto um bocado como, que coisa interessante, não é? A história de Macau, a história da China, a história de Portugal, a história do mundo de expressão portuguesa, os casos de sucesso que nós fomos capazes de construir juntos. Portanto, se quiser, uma espécie também de oferecemos a nós próprios algum reconhecimento de que tivemos aqui um papel interessante e, ao mesmo tempo, eu diria aí, quer dizer, também perder dinheiro não era coisa para nenhum deles, não é? E para o Tostaner ainda menos. Mas, como lhe digo, é um tempo em que eu sinto que o Tostaner já não era simplesmente a motivação de dinheiro, é muito a obra, o projeto, a combinação deste conjunto de ideias, China, Portugal, a história, 500 anos, Macau e por aí fora. E, portanto, toda essa narrativa era muito importante. Bernardo, isso transporta esta gente para uma outra dimensão. No fundo, tem esse efeito, quer dizer, e perpetuam-se. E perpetuam-se. Claro. Isso acho que faz todo sentido e, portanto, faz sentido render homenagem, isso mesmo. E aqui em Portugal, esse projeto da Alta de Lisboa foi o primeiro projeto do Dr. Stanley Ocá? Não, o primeiro é mesmo a Estoril Sol, tanto quanto eu sei, e a partir da Estoril Sol... Como é que vem cá parar a Portugal? O Dr. Stanley? Sim. Olha, eu não sei exatamente, eu tenho a ideia que vai para o Dr. Assis Ferreira e eventualmente para o Dr. Jorge Ferro Ribeiro, eles sim, o Dr. Carlos Monjardino, com certeza também. Eu direi que eles sim lhe poderão, como vê, eu era um jovem jurista, fazia umas informações ecas ali do funturismo quando me dei conta que existia o Stanley. E, portanto, a origem, lá está, 86, 87, é por aí. A Alta de Lisboa é um projeto que é essencialmente do Dr. Ferro Ribeiro. Ou melhor, é um projeto que, na origem, é um projeto do município de Lisboa, era Presidente da Câmara ainda o engenheiro Cruz Abcacis, e que procura justamente uma solução para esse problema horrível das barracas em Lisboa. E, no início, há um consórcio que faz um acordo com o município de Lisboa para esse projeto ambicioso de qualificação. Esse consórcio tinha várias empresas de obras públicas e construção civil. Isso é em que ano? Isto é 80, a Segal é também aí de 86, 87, creio eu. Eu passo a acompanhar isso enquanto, digamos, acompanhava os assuntos da Interfina, que era a holding do Dr. Ferro Ribeiro, em 1990, e numa fase em que a Interfina toma o controlo do consórcio que se transforma numa sociedade anónima por via da compra de algumas das empresas que tinham participação. E, portanto, a sociedade gestora do Alto Lumiar, a Segal, passa, digamos, a ser controlada pelo Dr. Ferro Ribeiro, que, como noutras ocasiões, não muito, desafia o Dr. Stanley
E depois, enfim, consabidamente, eu acompanhei os investimentos que ambos fizeram em conjunto no Banco Português do Atlântico, já não existe, que era um grande banco especial da altura, no crédito predial português. Os investimentos que depois fizeram no Millennium BCP, os investimentos que fizeram na EDP, sempre com sucesso, grande sucesso. Depois nos bancos em África também. E depois, então, na fase geocapital, isto é a fase anterior, década de 90, Interfina, os bancos nos países de expressão portuguesa é geocapital. A geocapital nasce de raiz com esse objetivo. Com ambos, não é? Estão ambos. Na Alta de Lisboa, por exemplo, é o Dr. Ferro Ribeiro que desafia o Dr. Stanley e ele se vem a tornar sócio. Mas eu sempre, ao longo desses 20 e tantos anos, eu diria que quantas vezes o Dr. Ferro Ribeiro se metia no avião, ia a Hong Kong e depois chegava 3 dias depois e dizia: eu Stanley, vamos investir ali, Diogo, ajuda aí a estruturar isso. E fizeram inúmeras vezes e fizeram com grande sucesso. Ou seja, tinham uma relação pessoal muito especial. O Dr. Stanley tinha uma enorme confiança do Jorge Ferro Ribeiro. E pronto, e foram um caso de sucesso. É um capital que se perde para Portugal. O Dr. Stanley acaba por ter uma vinculação enorme a Portugal. Pois. Eu diria, não sei se os seus descendentes é aí que eu queria chegar. Têm a mesma vinculação. Vamos saber nos próximos tempos. Veremos, vamos saber. E depois, estamos a falar com a Câmara de Comércio de Portugal, Hong Kong, Comércio e Indústria, eu diria, depois eu, quantas vezes, não foi mais em Hong Kong que reuníamos com o Dr. Stanley O do que em Macau, e portanto eu, sabendo que o Dr. Stanley nasceu em Hong Kong, viveu os seus primeiros tempos em Hong Kong, só vai para Macau, digamos, já adolescente tardio, sempre olhei o Dr. Stanley como um homem das duas cidades, como um homem do seu jet foil, e portanto ali, se quiser, ele é também ao mesmo tempo isso mesmo, ele é uma ligação inextrincável entre Macau e Hong Kong. Essa cidade extraordinária que eu descobri em 1988 e que me impressionou imensamente, devo dizer. Ainda hoje retenho a primeira impressão depois de aterrar no aeroporto de Kai Tak no dia 9 de agosto de 88 e dizer, não era isto que eu estava à espera, isto é uma metrópole extraordinária. Eu apanhei aqui uma série de caracterizações nesta investigação também do Dr. Stanley, eu vou-lhe dar aqui algumas. Um homem singular, superior, generoso, polivalente, realizador, leal, rápido, honrado, visionário, conciliador, inteligente, culto, multifacetado, intuitivo, atencioso, patriota, facilitador, energético, pontual, larger than life. Eu acho que não escapou nada. Mas em todas estas Deixe-me dimensões... dizer-lhe uma coisa. Tudo isso, um belo retrato, e como vê, é um homem enorme, é patriota de várias pátrias. É um aspecto que eu sublinharia, porque sempre o senti um patriota das suas terras, de Macau e de Hong Kong, mas também o senti um patriota de Portugal, e sei que algumas vezes, isto é verdade, ele vinha aqui todos os anos, a Portugal, estava cá durante algum período de tempo, era recebido em Belém, em São Bento, e não raras vezes, eu enfim não estava aí, nem tinha que estar, mas não raras vezes saíam incumbências que vinham dessas reuniões do género, enfim, ele, normalmente o Dr. Ferro Ribeiro ia a algumas dessas audiências, acompanhavam, e à saída o Dr. Stanley dizia: Jorge, isto enfim, contado pelo próprio Dr. Ferro Ribeiro, Jorge, let's do it, isto é, havia sempre aquele momento em que
o Primeiro-Ministro dizia: nós gostávamos que houvesse aqui interesse, atenção a esta área de atividade, a este investimento. E a ideia que eu tenho é que naquela pequena escadaria a descer do Palácio de São Bento para sair, o Tostão já tinha decidido e já tinha passado a ação, por assim dizer. E aí eu sei, eu falando muito com o Ferreiro e depois executando, que ele fazia isso. Olha, lá está, já fazia porque tinha um genuíno gosto em corresponder ao pedido. Certo. Não tinha necessidade nenhuma, vamos lá ver. Porque quando ele, no fundo, quando ele, algumas dessas ocasiões, não tinha contrapartida nenhuma, não esperava, não dependia, não necessitava. Certo. E, portanto, já o fazia no sentido de... Eu fui tão feliz entre Macau e Macau com os portugueses e por aí fora, e, portanto, depois um pouco como a Geocapital. Já não é só ganhar dinheiro, é com certeza, foi um contexto tão generoso para mim, uma gente tão generosa para mim, que me proporcionou tanto, que eu, de algum modo, acho que também devo devolver alguma dessa generosidade. E há muita cultura asiática também. Claro. Na Ásia, com certeza que funciona muito mais o poder político indicar aquilo que se deve fazer. Absolutamente. Como sabe, há uma espécie de respeito milenar a essa coisa, não é? O que, aliás, se reflete em alguns investimentos que foram feitos aqui em Portugal por entidades chinesas, também sempre muito procurando saber se é bem visto ou não, claro, com uma preocupação extrema em jamais criar uma má impressão e por aí fora. Eu devo dizer-lhe, obviamente, o Dr. Stanley nisso deixou aqui a toda a gente uma imagem muitíssimo boa. E lá está, de um homem grande em todos os sentidos, de maneira que eu, esses superlativos todos que o Bernardo apontou, acho que não escapou nenhum, praticamente. Mas esse de patriota de várias pátrias, no sentido de sentimento e de nacionalidades, que é um sentimento de pertença a uma certa comunidade e uma vinculação até afetiva. Eu penso que tinha a nacionalidade portuguesa também. Tinha portuguesa, britânica e depois tinha, digamos, a condição de residente, que era em Macau, que era um Pois, condição de residente. E pertenceu também ao Congresso chinês de ao Pequim. Conselho Consultivo. Congresso, exatamente. Então teria nacionalidade chinesa? Eu acho que tinha, até senão, porque... duvido que deixassem, não é? Tinha. Vamos lá ver. É preciso perceber o conceito de nacionalidade da República Popular da China, para quem tudo o que parece chinês é chinês, por princípio. Ou seja, e admitamos, enfim, era chinesa, de origem, portanto, nem sequer se colocaria essa questão. E depois, cumpre lembrar que o Conselho Consultivo do Congresso Nacional Popular é uma estrutura que tem representantes até da diáspora chinesa e que sempre teve, obviamente, representantes, particularmente de Hong Kong e de Macau. E em Macau, o Dr. Stanley sempre pontificou. E, portanto, à luz da República Popular da China, como vimos até agora, naquilo que foi expressado publicamente, também foi visto como um patriota chinês, e o Dr. Stanley ajudou imensamente e teve lógicas de mecenato e de responsabilidade social muito também viradas para a República Popular da China. Portanto, patriota de várias pátrias, sentindo-se bem nessa vinculação a todas elas e sendo bem-vindo também, claramente, a todas elas. Com essa capacidade de gerir todas essas diferentes sensibilidades. Claro. Está bem. Muito bem. Não sei se há assim mais algum tema que gostasse de falar, mas por nós, eu acho que nós temos aqui já uma conversa muito engraçada. Não sei se tem também a grande cruz da Ordem do Infante que recebeu aqui. Não sei se teve também conhecimento ou se teve aqui alguma... Soube, até podia dizer várias vezes, particularmente quando começámos a investir em bancos, eu tinha que ter
essa coisa impressionante que era o currículo do Dr. Stanley, mostrar, aliás, a quem pessoa que que ele era e que estava, e portanto, absolutamente. E lembro-me bem, designadamente, de um momento tocante, muito merecido, que foi a inauguração aqui da Avenida e de uma homenagem, de uma cerimónia ali no Casino, que foi muito tocante, em que se pôde perceber, de facto, isso, quer dizer, que era um homem também nas tais vinculações, com emoções bastante profundas. Foi um instante muito especial esse, e muito justificado. É natural, um homem de uma dimensão dele, seguramente também não desgostou de ver que as pessoas lhe agradeciam e reconheciam em vida. o trabalho que tinha feito em vida, isso. E tinha condecorações, as maiores daqui, do Reino Unido e de vários outros países, não é? Macau e Hong Kong. E aí, especialmente, não é? E aí, muito especialmente. E pronto, é como digo, é um homem que ganhou a pernidade pela enormíssima importância que tem neste tempo extraordinário das transições de Macau a Hong Kong. Um século de história que acompanhou e muito rico. E, portanto, ganhou o direito à pernidade própria dos homens que vão muito para além desta coisa circunstancial que é a vida. Ok, muito bem. obrigado. Essa com todo o gosto.